Olá, responsável, dedicado e persistente, ele é um cidadão do mundo. Natural de Porto Alegre, formou-se em Medicina pela Universidade de Passo Fundo, iniciou seu trabalho em Novo Hamburgo em 1990, atuou no apoio à Liga Feminina de Combate ao Câncer e foi cofundador do Centro de Tratamento Oncológico no Centro Clínico Regina. Casado com Cris Manfro, ele é pai da Mirella, do Lucas, do Henrique e da Milena, avô do Mateu, e divide o amor pela profissão entre a família e a paixão por viagens e cinema. Hoje teremos uma conversa de peso com o Andrei Manfro. Seja muito bem-vindo, Andrei. Obrigado. Prazer te receber aqui. Prazer é todo meu. Falávamos antes de persistência e de teimosia. Quando é que começa uma e termina a outra? É difícil dizer. Como uma pessoa de origem italiana e do signo de touro, né, eu acho que já explica a teimosia. E persistência, eu acho que é uma característica, né, desde o início da minha vida. Não gosto de desistir das coisas. Como é que foi a tua infância? Tu me falou que tu morava ali perto do Estádio Olímpico. Sim, né? bem ao lado do Estádio Olímpico, né? Então eu convivi bastante ali com futebol, né? Toda aquela coisa dos grenais ali, futebol em campinho de areia. Foi torcedor gremista. Sim. E sempre desde cedo, acho que com 5 anos eu fui ao campo pela primeira vez. Em algum momento teve vontade de jogar profissionalmente? Não. Eu participei até da escolinha de futebol do Grêmio quando criança, assim, mas mais por lazer. Nunca me passou pela cabeça me tornar jogador de futebol, né? Mas a medicina veio desde cedo também. Pois é, eu tento me lembrar, assim, do momento que surgiu, né, a ideia de me tornar médico. Acho que foi bastante cedo, né? Acho que também um pouco eu me espelhava bastante no meu pai, né? Que era advogado, gostava muito de ler. E eu acho que dali que veio a ideia, assim, de seguir uma carreira que envolvesse bastante estudo, bastante leitura. Acho que esse foi o principal exemplo. E aí, Passo Fundo? Passo Fundo, pois é. Eu em 1980, né, eu fiz o vestibular em Porto Alegre, em Passo Fundo, acabei sendo aprovado em Passo Fundo. Como eu tinha familiares da minha mãe morando em Passo Fundo, eu iniciei a faculdade lá. E me casei logo em seguida, né? Mas conheceu ela lá? Não, na verdade não. Foi um primeiro casamento. Eu vinha conhecer a Cris depois. Eu tive as minhas 2 filhas, né, nesse primeiro casamento. Aí eu morei em Passo Fundo até 1985. Aí me mudei novamente para Porto Alegre para fazer o estágio, né, o último ano da Faculdade de Medicina aqui no Hospital Conceição. Depois eu fiz prova para residência médica no Hospital da PUC. Né, fui aprovado na área de oncologia. Cursei os 3 anos de residência no Hospital da PUC. E aí eu vim morar em Novo Hamburgo, né? Nós recebemos um convite, eu e o meu sócio, o Ricardo, para iniciarmos aqui um serviço de oncologia, né? Na época, o Hospital Regina tinha, junto com a Liga Feminina de Combate ao Câncer, tinha muito interesse em ajudar os pacientes da região, portadores de câncer, e nos convidaram para vir fundar esse serviço. Aí eu me mudei para cá, junto com esse meu colega, né? Nós fundamos o serviço de oncologia no Hospital Regina, iniciamos ali o trabalho. Depois, em seguida, eu me separei, vinha conhecer a Cris, logo em seguida, por intermédio de uma prima minha de Passo Fundo, né? A Cris é natural de Passo Fundo. E aí logo nos casamos, né? Isso foi em 96. Então tu foi a Passo Fundo e não conheceu ela lá? Não conhecia a Cris. Cursamos a mesma universidade, provavelmente nos cruzamos várias vezes ali nos corredores da universidade, mas acabei conhecendo ali em Novo Hamburgo. E aí, onde é que surgiu essa paixão pela oncologia, especialmente? Isso principalmente quando eu comecei a residência, né, a gente sempre passa o primeiro ano é uma área de clínica médica, né, e tu passa pelas diversas especialidades. Na verdade, eu até não conhecia a oncologia, era uma especialidade que estava surgindo, é uma especialidade bastante nova. E eu, logo de início, assim, gostei muito da área, assim, a organização, acho que do serviço de oncologia da PUC me chamou a atenção. Eu sou muito organizado, gostei muito da organização do serviço e até o empenho dos profissionais que lá trabalhavam, e tive muita vontade de cursar, fiz prova, fui aprovado e acabei cursando os outros 2 anos na área de oncologia, né? Mas a oncologia é uma especialidade nova, mas o câncer não é nada novo. Não, o câncer é uma das doenças mais antigas, né, da humanidade, né, mas até pouco tempo, né, digamos, até 50 anos atrás, praticamente não se tinha nenhum tratamento efetivo, pouca coisa se podia fazer, né, pelos pacientes portadores de câncer. O grande avanço na oncologia, né, foi através da descoberta, enfim, do que era o câncer, do que eram os cânceres, porque na verdade o câncer é um termo que engloba talvez mais de 200 doenças, né, com
um padrão em comum, que é a proliferação de células descontrolada, a capacidade de se disseminar para o nosso organismo, mas são várias doenças, na verdade não é uma doença só, né? E isso levou muitos anos até os pesquisadores conseguirem descobrir, né, as diversas etapas que levam uma célula normal a se tornar uma célula cancerosa. E daí foram planejadas terapias, foram descobertas inicialmente drogas quimioterápicas, a radioterapia, que iniciou até mesmo antes da quimioterapia. Com o passar dos anos foi se descobrindo medicamentos que pudessem atuar nos diversos cânceres de uma maneira mais específica, que é o grande avanço no momento, né, na terapia do câncer. Essa é a grande novidade. Essa é a grande novidade. Mas a gente também me parece que mudou muito o posicionamento das pessoas em relação ao câncer. Com certeza. Ele já foi uma sentença de morte. Sim, com certeza. E muita gente ainda tem isso na cabeça, né? A gente atende muitos pacientes que chegam assim, assustados, apavorados, assim, porque ainda na cabeça das pessoas o câncer é uma sentença de morte. Isso há muito tempo já não é mais. Tu hoje não diagnostica o câncer? A maioria dos pacientes eles são diagnosticados por outros especialistas, né, nas diversas áreas, o clínico, o pneumologista, enfim, dependendo de onde surge, né, a doença. Alguns pacientes vêm até nós hoje em dia, né, porque, especialmente na área de prevenção, né, porque, como tu falaste, hoje em dia, pela divulgação, né, da mídia divulgando bastante, o problema, o câncer é um problema de saúde pública, né, a segunda doença mais frequente, né, abaixo das doenças cardiovasculares é o câncer. Isso está sendo muito debatido, né? Tem muita informação, hoje em dia com a internet as pessoas vão buscar essas informações. Então, o perfil dos pacientes que a gente atende hoje em dia é completamente diferente do perfil dos pacientes que eu atendia há 20 anos atrás, né? Ele é considerado uma doença endêmica? Não é uma doença endêmica. Ele tem, assim, características, digamos. Em algumas regiões tu tem uma prevalência de alguns tipos de tumores, né, devido a alguns fatores externos, né, porque o câncer assim é uma doença multifatorial. Ele tem uma base genética, né, forte, né, dependendo do tipo de tumor, a genética influencia bastante, e existe os efeitos externos, né. Então, a poluição ambiental, o cigarro, o álcool em excesso, luz solar em excesso, obesidade, determinados medicamentos, viroses. Hoje em dia está se descobrindo bastante algumas infecções assim, que podem provocar tumores. Então, esses fatores externos, dependendo da região que a gente vive, tu vai ter a predominância de um ou de outro fator. Então, por isso, assim, tu tem uma incidência maior de alguns tumores em determinadas regiões. A nossa região, o Rio Grande do Sul, é considerado um estado mais desenvolvido, né, dentro do país. Então, tu tem assim um perfil de tumores aqui mais ou menos semelhante ao perfil de tumores de países desenvolvidos. Diferente, por exemplo, de algumas áreas do Nordeste, que, né, as pessoas com uma renda mais baixa, um acesso mais dificultado ao serviço de saúde, acabam tendo uma incidência de tumores mais de países subdesenvolvidos. Então, tumores, muitas vezes, muito frequentes no Nordeste, a gente vê pouco aqui, e vice-versa. Né? Que seriam, por exemplo? O tumor de colo uterino é um tumor que antigamente se via muito, aqui ainda existe bastante, né? Mas devido à informação das pessoas, ao acesso à saúde, o exame preventivo do câncer do colo é muito difundido, todo mundo já conhece, né? Toda mulher já está acostumada, uma vez por ano eu tenho que fazer o meu exame preventivo de câncer. Então, aqui tu acaba ou diagnosticando ele precocemente. Esse é um tipo de câncer viral? É um tipo de câncer viral, exatamente. O tumor do colo uterino, 95% dele é causado por um vírus, que tem a ver com o início de atividade sexual precoce, aumento do número de parceiros assim, na atividade, se contaminando, né, pelo HPV, que é o vírus que produz isso. Só que aqui assim, se diagnostica ele ou precocemente, quando ele está recém-surgindo, ou até numa fase pré-cancerosa. Lesões pré-malignas que tu diagnostica, trata e aquilo não vai se tornar um câncer. A vacina ela é eficiente? Muito eficiente, muito eficiente. A vacina, sim, exatamente porque hoje em dia a juventude inicia atividade sexual uma idade muito mais precoce, né? Então a vacina ela vai proteger essas mulheres, assim, essas meninas, né, que poderiam ser contaminadas com esse vírus e poderiam, no futuro, vir a ter um tumor. Ela é muito eficaz. É um dos grandes avanços, né, da medicina preventiva, é a vacina. Já no Rio Grande do Sul, a gente tem tumores diferentes, como ligado muito forte ao consumo de carne. Exatamente. Aqui há uma incidência bem grande de tumores coloretais, né, do aparelho digestivo, tumores gástricos. Isso está muito ligado exatamente ao consumo de carne, né, em excesso. Estou perdido, doutor.
É um problema aqui para nós. De carnívoro, estou perdido. É um problema. Mas tem como se prevenir, tem como diagnosticar precoce, tem como se prevenir. Né? O câncer de mama também é muito incidente aqui. É muito frequente. Também tem alguma ligação ao consumo de carne? Tem a ingestão especialmente de gordura animal, né? Ela tem um dos fatores, desses fatores externos que eu comentei, né? Que influencia o surgimento do câncer de mama. Mas a humanidade sempre consumiu carne, né? Há milhares de anos ela consumiu. Mas assim, talvez não nessa quantidade, né, que nós consumimos aqui, né, em outros lugares do mundo, né, que se consome bastante carne. Nosso consumo per capita é muito elevado. É muito grande. E hoje em dia está associado a baixa atividade física, né? Esse é um grande problema, né? Estou perdido. Como é que está a questão do sol, gente? Aqui na nossa região, né, um dos tumores mais frequentes... Tem um buraco nas camadas de ozônio como em nenhum outro lugar no Brasil. Exatamente. Né? Apesar que esses dias eu vi uma notícia que está começando a reduzir, né, o tamanho desse buraco, mas ainda que, especialmente por nós termos pele clara, né, a população gaúcha tem uma grande parcela dela é descendente, né, de alemães e italianos, e aqui em Novo Hamburgo especificamente é um dos tumores mais frequentes, são os tumores de pele, né? Isso está me falando que ele pode ser mortal. Ele pode, especialmente o melanoma, né? O tumor de pele assim, é dividido em melanomas e tumores não melanomas. Os tumores não melanomas, os carcinomas, eles são de fácil diagnóstico e manejo, né? Uma lesãozinha de pele, tu consegue detectar aquilo precocemente, porque você cai a pessoa que não se espalha, a pessoa vai ficar curada. O problema é o melanoma, né? O melanoma é um tumor de pele muito agressivo, com pouca probabilidade de tratamento quando avançado. Então, esse tumor, assim, vale muito a prevenção, né? O melanoma, assim, é o tumor que tu cura quando tu previne, diagnosticando ele precocemente. Consegue ressecar a lesão precocemente, antes de ter se espalhado. E será que existe um nível de segurança para a gente tomar sol? Existe, né? Existe. Olha, na verdade, assim, tu não deve se expor ao sol naqueles horários que todo mundo sabe, horário de pico solar, né? Tu deve usar protetor solar quando tu vai se expor em excesso ao sol, né? Eu sempre costumo dizer aos pacientes, também não é uma neurose. Hoje em dia, assim, tu fica entre se expor demais ao sol e ter um melanoma, ter um câncer de pele, ou tu te expor menos ao sol e ter uma deficiência de vitamina D, que é uma coisa que está se vendo bastante hoje em dia no consultório, né? As pessoas com uma dosagem de vitamina D baixa. Então, tu tem que achar um equilíbrio. Mas aí seria 5 minutos por dia. Exatamente, ou até mais, mas num horário de não uma incidência tão grande do sol, né? Não num horário de pico solar. O que seria um horário considerável? Olha, eu acho que aqui fora do horário de verão, até umas 9h30 da manhã, 10 horas da manhã, é seguro, né? Essa é a hora que a gente devia estar voltando da beira da praia, é a hora que a maior parte das pessoas vai para a beira da praia. Exatamente. E a pessoa o caminhoneiro, né? A pessoa que anda muito na rua, é um problema. Motorista. É um problema também. O braço, ele fica prejudicado? Os dermatologistas aqui veem bastante lesões assim pré-malignas, especialmente ligadas ao carcinoma, né? Não tanto ao melanoma, com lesões que afetam as extremidades assim, superiores em pessoas que dirigem bastante, né? Nesse caso, assim, é proteção solar, né? Usar o protetor solar, se acostumar a usar diariamente o protetor solar, né? Esse é um cuidado que as pessoas ligam muito a ir para a praia e usar o protetor. Na verdade, isso deveria ser usado todo ano, né? O ano inteiro. Acostumar a usar o protetor solar, se tu vai te expor muito, usar um boné, né? Não procurar, obviamente, fora da atividade profissional, não se expor naqueles horários assim de risco. Né? E aquele dia de céu fechado, ele também pode ser prejudicial? Ele pode, mas ele não é tanto, né? É claro que tu recebe o raio solar, mas não é uma coisa assim tão perigosa. Mas eu acho que até por questão de hábito, o ideal era a gente se habituar toda manhã, tu passar o teu protetor solar antes de ir à rua, né? Certo. Eu acho que seria até como o uso do cinto de segurança, né? Aquela coisa que tu te habitua no dia a dia, né? O câncer de mama, doutor, como é que está a questão da sobrevivência do paciente? Sim. O câncer de mama, assim, são duas coisas que mudaram bastante nos últimos anos, né? Por exemplo, a gente vê muito menos pacientes com tumores de mama avançados, porque as mulheres estão detectando isso precocemente. A informação está aí para todo mundo, as campanhas, né, em relação ao câncer de mama, né? A gente está agora no Outubro Rosa, né, que está sendo todo ano bem marcante, né, essas campanhas, ou seja, está se detectando o tumor precocemente, né, está se detectando lesões pré-malignas que tu vai acompanhar e vai tratar no tempo adequado. Então, tu está vendo muito mais lesões de mama iniciais, né, e com isso está aumentando a cura, né, as mulheres vão se curar. Naquelas pacientes que, infelizmente, hoje diagnosticaram o tumor numa fase mais avançada, ou que esse tumor, por uma questão genética, de agressividade dele, ele acabou se espalhando,
A grande mudança nos últimos anos foi o surgimento de uma série de medicamentos assim que a gente está conseguindo controlar a doença por muito tempo. Isso é uma sobrevida. A sobrevida está se tornando assim, a tendência com o passar dos anos é se tornar uma doença crônica, como o diabetes, as doenças cardiovasculares. Tu conseguir sempre tratar. Obviamente, quando o tumor adquire uma certa resistência, tu mudando os medicamentos. Então, se descobriu uma série de compostos aí que conseguem prolongar a sobrevida das pacientes. Uma boa notícia. Muito boa. Eu quero saber sobre o câncer de mama em homens e sobre o câncer de pênis, mas isso logo depois do nosso intervalo. Hoje, numa conversa de peso com o oncologista Andrei Manfro.